É o seguinte, saiu aqui na Folha um artigo, nem sei quem assinou essa porcaria. Não, um artigo que eles tiraram do El País, parece, que é assim, é sobre a possibilidade de beatificação do Pio XII. Então começa assim, Bento XVI promove a beatificação de Pio XII, um ultraconservador a quem os judeus atribuem silêncio demais diante do Holocausto e de ser morno diante do terror de Hitler. E peraí, vamos começar, peraí. Primeiro, o que é um ultraconservador? É um sujeito mais conservador do que deveria. Portanto, existe uma dose de conservadorismo que é admissível, tá certo? E parece que ela se restringe cada vez mais, porque se até o Pio XII era um ultraconservador, então tá ruim, a Folha teria que informar qual é a dose de conservadorismo que é decente. A partir de onde passamos para o ultra, não é isso? Então, por exemplo, eu acho que no papado não houve nenhum ultraconservador. Você poderia dizer que o pessoal da Action Française era ultraconservador, e a Action Française foi fechado pelo antecessor de Pio XII, fechado pelo Pio XI, tá certo? Então, no papado não houve nenhum ultraconservador nesse sentido. E se você coloca ultra, está supondo que além dele não há dose de direitismo superior àquela, não pode ter. No entanto, historicamente nós sabemos que existe. Segundo lugar, peraí, os judeus, quem são os judeus que atribuem silêncio demais? Essa história de que o Pio XII se calou diante do Holocausto foi inventada por um chamado Rolf Hochhuth, que é tão judeu quanto o próprio Hitler em pessoa. Aquilo é um alemão puro sangue, tá entendendo? Foi ele que inventou essa merda, tá certo? Depois, aquele tal de John Cornell, tá certo? Que é um irlandês católico, de família católica, nunca foi judeu, e inventou, está falando essa porcaria. Como é os judeus? Então, agora, quando você fala os judeus, daí, por exemplo, a comunidade judaica diz isso. Quando você vai ver os representantes da comunidade judaica, é exatamente o contrário. Lá pelo meio da matéria, né, aparece aqui, o próprio então governante de Israel, Golda Meir, fez a declaração pública dizendo que, olha, um dos poucos que socorreram e ajudaram os judeus naquela ocasião foi o Pio XII, enquanto todo mundo se calava, tá certo? Depois, o rabino Daniel Dellen publicou um livro desmascarando esse mito, tá certo? E mostrando o seguinte, que o Pio XII fazia emissões de rádio praticamente diárias, denunciando essa coisa, enquanto todo mundo se calava. Tem coisas na história que ninguém sabe. Quando, né, o Hitler invadiu a Áustria, houve um governante na Europa que telefonou para todos os outros. Telefonou aqui, não só na Europa, mas telefonou aqui para o Roosevelt, né, e telefonou para o Chamberlain, para todo mundo na Europa. E agora, o que nós vamos fazer para parar esse louco? O que nós vamos fazer? Ninguém prestou a mínima atenção, ninguém fez nada. Sabe quem é esse governante que telefonou? Foi Benito Mussolini. Tá? Benito Mussolini queria parar o Hitler. Daí, como ele viu que ninguém queria parar, estava tudo com medo, daí ele decidiu, falou, bom, já que ele está tão mais forte assim, é melhor me aliar ao cara antes que ele me pegue também. Ninguém conta esse pedaço da história. Quer dizer, foram todos culpados da ascensão de Hitler. O principal culpado foi Stalin. Tá certo? Que o Tratado de Versalhes proibia que a Alemanha tivesse um exército. Então ele permitiu que a Alemanha tivesse um exército no território soviético, e dando equipamento, e dando dinheiro, e dando ajuda técnica, tá certo? Para a Alemanha reconstruir o seu exército. Sem isso, jamais teria havido Segunda Guerra. O Hitler não podia invadir nem a Áustria, porque não teria exército para isso. Então, quem fez isso foi Stalin. Enquanto Stalin fazia isso, os outros todos ficavam quietos. O pessoal saía contando o que o Hitler estava fazendo, ninguém nem ligava. Uns não acreditavam, dizia que era teoria da conspiração, como quando Hermann Rauschning, que foi governador eu acho que da Baviera, né, ele era militante nazista, saiu, se arrependeu, saiu, foi para a Inglaterra denunciar o que os caras estavam fazendo. Ninguém nem ligou. O único que ligou, Pio XII. Pio XII falava todo dia no rádio. Agora, veja esse negócio, por exemplo, essa questão do chamar o Pio XII, o cara chegou a dizer que foi conhecido. Durante longos anos ele foi conhecido como o Papa de Hitler. Ele jamais foi conhecido como Papa de Hitler. Um sujeito chamado John Cornwell publicou um livro com esse título. Como foi conhecido como? Dá a impressão que todo mundo chamava assim, todo mundo acreditou no livro do John Cornwell. Quer dizer, claro que isso é uma empulhação. E esse é um caso específico de espiral do silêncio. Porque isso é uma obra de engenharia, isso é calculado para que você não omita completamente a verdade, mas você não chama a atenção para ela. Você chama a atenção para a mentira que você mesmo está desmentindo. Mas se você ler a matéria inteira, você vê que a matéria desmente o seu título e desmente a chamada. A matéria mostra que, ao contrário, Pio XII foi realmente um dos poucos que fizeram alguma coisa, o único, na verdade, que fez alguma coisa para defender os judeus já antes da guerra. Salvou no mínimo que se calcula, no mínimo 800 mil judeus.
Quer dizer, num total de mortos de 6 milhões, se o cara conseguiu salvar 800 mil, você imagina o que os outros governantes poderiam ter feito se quisessem, inclusive Stalin. Agora, quando o judeu fugia para a União Soviética, né, correndo do nazismo, o que o Stalin fazia? Devolvia.